Bem, meninas, vamos começar, tá? Tô esperando ver se entrar mais alguém, terminando de ajeitar as coisas aqui. Eu já acordei mais tarde. Acordei atrasado hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre as transformações gasosas, tá? Gases e transformações gasosas. Então, nós vamos falar das leis, né? E das transformações, que são importantíssimas. Inclusive para quando vocês forem fazer o Enem, tá? E aí nós chamamos, primeiramente, né, quando a gente vai começar a falar sobre gases, o estudo do gás ideal. Então, o que é um gás ideal? É um gás que possui baixa densidade, é um gás, nós vamos ter condições, aquelas condições normais, temperatura e pressão, né? Nós vamos sempre idealizar situações, tá bom? As moléculas possuem movimento desordenado, né, e distante uma das outras, porque se eu tenho moléculas muito próximas, eu tenho um gás que está submetido a uma alta pressão, né? E aí eu teria várias colisões com as outras moléculas e com o recipiente. Então, isso caracteriza uma alta pressão. Então, ele não é um gás compensado, né? É um gás que as moléculas estão à vontade ali. E as colisões entre as moléculas e entre o recipiente e a molécula são colisões do tipo elástica, onde não vai haver perda de energia, certo? As variáveis de pressão, que é outro termo que nós vamos utilizar, né? Ou as variáveis de estado de um gás, são temperatura, pressão e volume. Esses três caras, eles formam as variáveis de estado de um gás. Um gás, ele fica bem definido, bem caracterizado, quando nós sabemos a temperatura, pressão e volume dele. Um gás, ele consegue, na verdade, uma substância, ela consegue mudar de estado quando nós temos, por exemplo, temperatura e pressão sendo trabalhados, né? Um gás, ele vai sofrer transformações, nós vamos ver os tipos de transformações, quando nós variamos esses três carinhas aí, tá? Temperatura, pressão e volume. Lembrando, temperatura é o nível de agitação das moléculas, tá? Quanto maior o nível de agitação das moléculas, maior a temperatura desse corpo, no caso desse gás, né? Então, temperatura, ela mede esse nível é uma soma, é uma média da energia cinética dessas moléculas, tá? Quanto mais agitadas, maior a temperatura do corpo. Pressão, quanto mais as moléculas colidem, se eu tenho uma molécula, está aqui o recipiente, que bate no recipiente, ó, e volta, depois bate de novo, aquele negócio lento, pressão pequena. Se agora essa mesma molécula está batendo assim, ó, nas laterais do meu recipiente, então já tem uma pressão muito maior. Então, essa pressão, nós podemos relacioná-la com as colisões que as partículas fazem com a parede do recipiente, tá? E o volume, um gás, ele sempre ocupa o volume todo de um recipiente, sempre, inclusive na atmosfera terrestre. Os gases, eles ocupam toda a atmosfera terrestre. Não tem nenhum pedaço, por exemplo, aqui, onde eu venho andando, e de repente eu sinto a falta de ar porque eu peguei uma região de vácuo, né? Não tem lógica isso. Todo o gás, o ar, ele ocupa sempre todo o recipiente. No caso aqui na Terra, o gás, o ar, ele sempre ocupa toda a atmosfera terrestre, sempre. Quanto mais próximo do nível do mar, eu tenho
é um gás mais denso. Quanto mais eu subo, eu tenho um gás menos denso, mas ele sempre ocupa todo o recipiente. Então, aqui eu tenho a lei de Boyle e Mariotti, né? Eles colocaram mercúrio dentro de um recipiente onde apenas esse lado aqui, ó, é aberto para a atmosfera terrestre, né? A pressão atmosférica aqui atuando. Esse lado é fechado, ou seja, não tem como o ar sair ou o ar entrar. Então, quando ele botou o mercúrio, esse mercúrio ele comprimiu o ar aqui, ó. Então, aqui eu tenho um ar que está comprimido, né? Muito ar que foi comprimido. Logo, esse ar aí, ele está submetido a uma alta pressão. Então, aqui, ó, eu tenho certeza que eu tenho um gás que está com uma pressão grande. Vou procurar aqui. Enfim. Então, o que foi que ele percebeu? Que embora nesse experimento que ele realizou, né, ele ia lá e verificava a pressão do gás. E aí, em hidrostática, a gente estudou o seguinte: a pressão a que esse gás está submetido, ela é igual à pressão produzida por esta coluna de mercúrio. Então, se eu calcular a altura dessa coluna de mercúrio, eu sei qual é a pressão do gás. Então, quanto maior a altura do mercúrio, maior é a pressão que o gás está submetido lá dentro. Então, o que ele percebeu aí? Que nesse experimento ele não precisou variar a temperatura do gás, tá? A temperatura do gás não sofreu nenhuma alteração. Era a mesma antes e depois do gás ser comprimido, que ele foi botando aquele mercúrio lentamente, o gás foi sendo comprimido lentamente. Então, eu tenho que a temperatura do gás antes e após ser comprimido é a mesma, ela não sofreu alteração. Mas o volume do gás diminuiu, e na hora que o volume do gás diminuiu, notem, as moléculas, né, que tinham muito espaço para ficar aqui, ó, passeando, agora elas estão presas aqui. Então, é óbvio que elas vão ficar, ó, mas a pressão delas vai ficar maior, a pressão desse gás, porque elas vão colidir muito mais rapidamente com as paredes do recipiente. Então, se antes elas estavam aqui passeando, agora elas estão aqui presas. Então, eu diminuí o volume e aumentei a pressão. E a temperatura não variei. Essa transformação de não variar a temperatura, nós chamamos de isotérmica. É a transformação isotérmica. Iso de mesma e térmica de temperatura. Então, é uma transformação onde a temperatura não varia. É uma transformação isotérmica. E aí, ó, ele registrou, né, o valor da pressão e do volume do gás, foi fazendo experimentos, colocando mais e mais mercúrio, né? E aí foi vendo que o volume do gás diminuía, ia ficando comprimido, e que a pressão do gás ia aumentando. Quanto mais comprimido, mais aumentava. E a temperatura do gás, ela não variava. Então, ele chegou e percebeu que, para determinada pressão, o gás estava, por exemplo, aqui, ó, em 15 centímetros cúbicos. Para essa pressão aqui, ó, de 152 centímetros de mercúrio. Quando ele tinha uma pressão menor, ou seja, uma menor coluna de mercúrio, ele tinha um volume do gás maior. Quando ele tinha uma pressão de 76 centímetros de mercúrio, ele tinha um volume do gás de 30 centímetros cúbicos.
Tudo isso, ele percebeu que estava sempre o gás com a mesma temperatura. A temperatura do gás aqui era a mesma do gás aqui, e era a mesma temperatura do gás aqui, ou seja, a temperatura não estava variando. E quando ele jogou isso no gráfico, num gráfico PV, pressão versus volume, ele percebeu que todos esses pontos seguiam nessa curva aqui, ó. E se ele continuasse botando valores de pressão e de volume, esse gráfico ia fazer isso daqui, ó. Ou seja, isso aqui que ele achou é o que nós chamamos do gráfico de uma isotérmica, de uma curva de isotérmica. Ou seja, todos os pontos que forem marcados nessa curva aqui, eles estão na mesma temperatura. Essa curva é chamada de isotérmica. Todos os pontos estão na mesma temperatura. Eu posso diminuir o volume, aumentar a pressão, ou aumentar o volume, diminuir a pressão, fazer vários pontos de experimento naquele que eles fizeram. E ele verificou que em todos a temperatura não variou. E quando ele jogou nessa curva, quando ele jogou no gráfico, formou esta curva, que nós chamamos de curva isotérmica, ou isoterma, ou isoterma, ou isotérmica, tá? Ou isoterma, ou isotérmica. Essa curva suave aí, onde a temperatura não varia. Então, aqui eu tenho, ó, tá apertado esse gráfico, né? Por isso que está mais acentuado, mas essa curva da isotérmica, ela é mais suave, tá? Então, tem aqui, ó, uma isotérmica mais afastada, uma outra curva isotérmica mais abaixo. Nessa curva aqui, ó, todos os pontos possuem a mesma temperatura, e nessa segunda curva, todos os pontos também possuem a mesma temperatura, né? Isso é o experimento onde ele identificou a transformação isotérmica. Quanto mais afastada essa curva tiver desse eixo PV, maior a temperatura. Então, se eu fizesse aqui, ó, 3 curvas, né, ó, a temperatura 3 ela é maior do que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 1. Quanto mais afastado eu for, quanto mais para cima eu for aqui, maior é a temperatura do gás, tá certo? Mas lembrando, todos os pontos ali estão em uma mesma temperatura. Ó, quando eu peguei, quando ele faz o experimento aqui, ó, Bolle e Mariotti, quando eles fazem o experimento aqui, aí, ó, para uma pressão de 76, eles registraram esse volume. Para esta pressão, eles registraram esse volume. Para esta pressão, eles registraram esse volume. Quando eles multiplicam isso vezes isso, ó, multiplicando isso vezes isso, eles chegaram nesse valor. Ou seja, eles chegaram em um mesmo valor. Isso indica ali que a temperatura ela é a mesma, ela é constante. É uma transformação isotérmica. E aí, ó, pressão vezes volume da situação 1 é igual a pressão vezes volume da situação 2, que é igual a pressão vezes volume da situação 3. Para que serve isso, professor? Isso serve para você montar a equação. Se você quiser calcular a pressão ou volume de um gás, você vai fazer, ó, pressão e volume na situação 1 igual pressão e volume na situação 2. Normalmente, eu escrevo assim, ó, PVT, na verdade, PV POVO. Pressão e volume final, pressão e volume inicial. A temperatura é constante, tá? A equação que eu vou mostrar para vocês aqui é a mesma, ela só vai variar quem é constante entre pressão, volume e temperatura. Aqui eu tenho o trabalho de Charles e Gay-Lussac.
Onde que esses caras trabalharam? Eles trabalharam com a pressão constante. A transformação com pressão constante, nós chamamos ela de isobárica, mesma pressão, tá? E quando ele trabalhou com gás com mesma pressão, para que um gás permaneça com a mesma pressão sempre, o volume ele tem que aumentar conforme a temperatura aumenta. Por exemplo, se eu tenho um gás preso aqui em um recipiente, tá? Se eu começar a aquecer esse gás, de modo que eu não permita que ele se expanda, ele está preso dentro de um recipiente, tá? Dentro de uma panela de pressão, sem o pino, uma panela de pressão que não permite que o vapor saia. Quanto mais eu aqueço, mais a temperatura do sistema aqui vai aumentar. Quanto mais essa... Aqui eu não estou permitindo que o volume varie, tá? Quanto mais eu aqueço, mais essas moléculas elas vão bater na parede do recipiente, mais elas vão ficar agitadas, mais eu vou aumentar a temperatura, mais eu vou aumentar a pressão. Se essas paredes agora, de repente, começaram a se mover, então, na hora que elas começaram a se mover, como as moléculas estão batendo constantemente, isso vai fazer com que as paredes se afastem. Então, esse gás começa a aumentar o seu volume. E eu começo a sofrer uma transformação nos três carinhas: pressão, volume e temperatura. Só que agora, eu não quero que a pressão aumente. Então, eu tenho o recipiente, a molécula está batendo aqui, ó, nesse ritmo, nas paredes do recipiente, nesse ritmo. Só que aí, ó, eu aqueci o gás. Aqueci. Se a parede do recipiente não se mover, ele vai ficar cada vez mais agitado. A temperatura está aumentando. A agitação das moléculas está aumentando. Se eu não aumentar o tamanho, ele vai bater com mais frequência na parede, ou seja, a pressão vai aumentar. Mas eu não quero que a pressão aumente. Então, conforme ele vai batendo aqui, o gás ele vai se expandindo. Eu tenho aqui um recipiente com um êmbolo e dentro desse recipiente tem um gás. Quando eu aqueço, esse êmbolo ele começa a subir, como aquele êmbolo da seringa que sobe e desce, tá? Esse êmbolo ele vai começar a subir. E aí, se ele começa a subir o suficiente para que essas moléculas continuem se chocando com a parede no mesmo ritmo, sem aumentar a velocidade com que elas colidem, elas continuam colidindo no mesmo ritmo, o êmbolo vai subindo, a temperatura vai aumentando, mas por estarem colidindo no mesmo ritmo, eu tenho que a pressão não está variando. Isso caracteriza uma transformação isobárica, que é o que eles estudaram. Então, quando você mantém a pressão constante do gás, esse gás vai sofrer um aumento em seu volume e um aumento em sua temperatura para conseguir manter essa pressão constante, tá? Isso é uma transformação isobárica, mesma pressão. E aí, ó, se a pressão é a mesma, eu pego aqui o volume e temperatura da situação 1 igual ao volume e temperatura da situação 2. Então, fica VT Votó. VT Votó, final inicial. Se mantivermos agora o volume constante, essa transformação, esses meus slides aqui estão incompletos. Essa transformação é chamada de... Só um minuto. Deixa eu só botar uma coisinha aqui. Tá faltando meus slides aqui, não sei por quê. Se eu pegar aqui, ó, agora em um gráfico
pressão versus volume, eu tenho um gráfico onde a pressão não varia. Então, se eu pegar aqui uma situação 1, a pressão saiu de um volume 1 até um volume 2. Então, ela saiu, a pressão, ó, o gás saiu de um volume 1 até um volume 2. Na mesma pressão. Então, tem aqui, ó, uma transformação isobárica. Em uma transformação isobárica, o gráfico é uma curva na pressão. Isobárica é uma curva na pressão. Só para lembrar, ó, aquele outro era uma isotérmica, era uma curva, tá? Essa curva aqui, ó, eu chamei de isotérmica. E essa reta aqui, ó, eu chamo de isobárica. Bom, faltando meus gráficos aqui. Se o volume ele é constante, então agora eu tenho o seguinte, tem um gráfico onde, como na panela de pressão, o volume não aumenta. Quanto mais eu aqueço, mais a temperatura lá dentro aumenta e mais a pressão lá dentro aumenta. Se não tiver uma válvula de escape, a pressão vai aumentar tanto que ela vai explodir. Então, é um esquema onde, em um gráfico, pressão-volume fica assim, ó. Comecei a aquecer o gás até ele chegar na pressão 2. E nesse meio tempo, o volume do gás não variou, porque ele está preso naquela panela de pressão. Ele não consegue se expandir, né? O natural de um gás é que ele se expanda na hora que você aquece. Se ele está preso, ele não está conseguindo se expandir. Esse é o gráfico de uma transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Bom, pode ser qualquer um desses daí. Então, eu tenho aqui uma transformação a volume. Ó, nota que o volume não está variando, o volume está no 1, constante. A pressão aumentou, a temperatura aumentou também. Agora aqui, ó, eu tenho essa aqui de baixo, uma transformação onde a pressão ela não está variando. A pressão está no 1 o tempo todo. Então, é uma pressão, é uma transformação onde a pressão ela é constante. É uma transformação isobárica. E a outra que eu mostrei a vocês, ó, é esta curva aqui, que é a curva isotérmica. Todos os pontos, inclusive esses dois, eles estão na mesma temperatura. E se eu fizesse uma outra curva isotérmica aqui, ó, vocês iam poder constatar que a curva de fora ela tem maior temperatura do que a de dentro. Quanto mais afastado estiver do eixo, maior é a temperatura. Aqui tem um experimentozinho, né? Ó, se você pegar uma bexiga, botar só um pouquinho de ar e prender ela com alguma coisa dentro d'água. E aí você bota gelo dentro. Na hora que você coloca gelo dentro, o gelo, dentro dessa água, o gelo vai resfriar o gás. E aí ele vai diminuir a pressão e a temperatura e logo o volume desse gás ele vai diminuir, tá? Se agora você coloca esse balãozinho em um recipiente com água quente, a água quente ela vai aumentar a temperatura do gás, ela vai aumentar a pressão do gás e o gás ele vai se expandir. Então, na hora que você encheu a bola só um pouquinho, botou ela na água gelada, ela vai diminuir. Botou ela na água quente, ela vai crescer o seu volume. Então, tem ali uma transformação, onde eu estou variando, né, a temperatura, pressão e volume. Então, a primeira, ó, é a chamada isotérmica, mesma temperatura, mesmo volume,
mesma pressão. Essas três equações, elas derivam da lei geral dos gases, que é essa daqui, ó, que é a junção de todas elas, um estudo que juntou todas elas e, rapaz, esses três carinhas, eles estão ligados, eles estão interligados. Então, dá para a gente montar uma equação só com tudo isso daí. E aí virou essa equação grandona aqui, ó, que é a lei geral dos gases, PVT Pov-Otó. E é muito simples, ó. Pressão, volume e temperatura finais, pressão, volume, temperatura iniciais. Se a temperatura é constante, corta as temperaturas, aí vira sol de cima. Se a pressão é constante, corta as pressões, aí vira esse de baixo. Se o volume é constante, a questão ela diz, tá? Considera a transformação a volume constante. Então você corta os volumes, aí fica piti potó. Temperatura constante, corta a temperatura, viti votó. E pressão constante, corta a pressão. Então você consegue variar, é só você lembrar desta equação, de uma equação, que é a lei geral dos gases, que você consegue lembrar de todas. Esta equação aqui é a equação de Clapeyron, né? E aí você já vai trabalhar a pressão, volume e temperatura de um gás, relacionando com o número de mols do gás, né? Já entra o número de mols, número de moléculas de um gás, e esse R, que é uma constante. Percebeu-se que para fazer essa relação tinha que entrar esse valor constante aí. Então, eu tenho o número de mols, que a questão dá, tá? O número de mols. E esse valor de R, que nós vamos trabalhar geralmente, esse 0,082. É um valor constante, não muda. Bom? E aí a equação de Clapeyron ela fica assim, ó. Eita! Então, você vai ter pressão, volume, esse T é na temperatura Kelvin, tá? Não pode esquecer, tem que ser na temperatura Kelvin. N, que é o número de mols, e o R, que é a constante. Aqui, essa equação a gente lembra, né? Pão velho não resiste ao tempo. Ou, por você nunca rezei tanto. Né? São formas de você lembrar dessa equação de Clapeyron. Pressão, volume, número de mols, constante, temperatura. Beleza? Isso aqui representa a energia contida em um gás. Pressão vezes volume é igual à energia contida em um gás. Quando você vai calibrar os pneus de um carro, normalmente nos carros você coloca ali 29 libras, 32 libras, né? Normalmente na frente é mais pesado, né? Suporta mais peso do carro, você põe mais libras. O recomendado é que você calibre os seus pneus sempre sem rodar muito com o carro, com os pneus frios. Por que isso, professor? Quando você já está rodando há um certo tempo, o fato de ficar rodando constantemente aquele pneu faz com que a temperatura interna do gás aumente. Então, aquele pneu rodando constantemente tem a sua temperatura elevada demais. É tanto que se parar e você botar a mão ali, você vai sentir que está quente. A roda também está quente. Até porque ele está em atrito constante com o chão, e o atrito produz calor. Então, aquilo aquece demais o gás lá no interior. Aquecendo aquele gás, ele não consegue aumentar o volume, porque ele está preso dentro do pneu. Ele não consegue aumentar o volume, mas ele aumenta a temperatura e aumenta a pressão. Isso é uma transformação
isovolumétrica. A pressão aumenta e a temperatura aumenta. Então, a pressão aumenta muito dentro do pneu quando está rodando muito. Se você for calibrar o pneu na hora que você está rodando, já está rodando durante o dia, ele vai estar com a pressão alta. Então, quando você, sei lá, ele já está com a pressão de 25, e aí você botou 29, ele vai aumentar só 4 lá no mostrador, no indicador da pressão lá. Mas quando você parar o carro, que descansar no outro dia, o pneu vai estar baixo, muito baixo, porque você calibrou ele quando ele estava quente. Então, o ideal em uma situação como essa é você esvaziar um pouco o pneu, porque na hora que você esvaziar, você vai tirar esse excesso de pressão, você vai resfriar esse gás lá dentro, e aí você vai e enche novamente, né? Bota lá quanto você quer, enche, e aí sim você vai conseguir chegar numa indicação boa, tá? Então, ou calibrar os pneus, saiu de casa, foi direto para o posto, calibrou os pneus, tá? Para não ficar rodando muito e não ter essa variação na temperatura. E isso é uma transformação isovolumétrica. Quando você pega uma seringa e fica apertando, tampa o bico e aperta. Na hora que você tampa o bico, você consegue apertar um bocado tranquilamente. Mas quando o gás ele comprime muito, já fica muito difícil de apertar. Porque você está aumentando demais a pressão naquele gás ali. Tanto que fica muito difícil para você apertar. E se você ficar fazendo isso muito, várias vezes, você vai sentir que a seringa ela fica quente. Por quê? Porque eu estou aumentando a temperatura. Né? Eu estou diminuindo o volume e aumentando a temperatura e a pressão. Né? Conforme você fica apertando ali muito, você vai sentir isso daí. Bem, quando eu tenho essas transformações em um ciclo, né, que vai e volta, nós chamamos de transformações cíclicas ou fechadas. Então, essa transformação, o gás ele vai sair de determinada pressão, volume e temperatura, sofre várias transformações, quantas a questão quiser, e retorna para a mesma pressão, volume e temperatura. Então, o gás saiu daqui, ó, ele sofreu esta transformação, veio para estas condições. Eu vi um barulho alto que pode atrapalhar sua aula. Estou escutando também, né? Muito obrigado, viu? E depois, ó, esse gás retornou para as mesmas condições. Isso caracteriza uma transformação cíclica. O trabalho realizado nessa transformação, nessa curva fechada, é igual à área interna desse meu desenho. Por quê? Quando eu sair, por exemplo, de B para a área de um gráfico, o trabalho ele é sempre a área do gráfico, tá? Mas se eu tenho um gráfico aqui, ó, então é a área desse gráfico todo. Se agora eu volto, e aí esse trabalho foi positivo, por exemplo. Se agora eu tenho uma transformação assim, ó, voltando, então tem um trabalho negativo, que é a área do gráfico. Todo esse gráfico aqui, ó. No final das contas, essa parte azul ela vai subtrair-se dessa parte vermelha. E o trabalho restante, o trabalho que vai sobrar, que é o meu trabalho, que vai me importar aqui, numericamente, vai ser a área que está aqui dentro. Porque a de baixo ela se anulou com o outro. E aí sobrou só esta área aqui de dentro. Então aqui é a mesma coisa. De B para A é tudo isso. De A para B é só isso. Um é positivo, o outro é negativo. Ele se subtrai e a área de uma transformação cíclica é o interior do gráfico, tá? Aqui não vai formar nenhuma figura, mas eu posso ter um triângulo, tá? Eu posso ter um triângulo, posso ter um retângulo, tá bom? E aqui tem
tem uma coisa importante, né? Quando o sentido da transformação for um sentido horário, né, ó, das horas, como esta daqui, ó, é uma transformação horário, no sentido horário, o trabalho, ele é positivo. O trabalho, ele é positivo. Em uma transformação anti-horário, eu tenho um trabalho negativo. Por que isso, professor? Porque se você prestar atenção, quando o gás está se expandindo, ó, de A para B, ele está aumentando o volume, né? Então é um trabalho positivo. De B para A, ele está diminuindo o volume, é um trabalho negativo. Só que o trabalho de cima, ó, a área do trabalho de cima, que eu tinha mostrado antes, é muito maior do que a área do trabalho de baixo, do gráfico de baixo. Ou seja, o de cima ganha, por isso o trabalho no final fica positivo. Quando está voltando, ó, aí é o contrário. Se ele está voltando aqui, no caso, no sentido anti-horário, o trabalho do de cima, de B para A, ó, que diminui o volume, é muito maior do que o de baixo. Então, esse trabalho ele é negativo, tá bom? Outras coisas importantes. Em uma transformação cíclica, a energia interna do sistema ela não varia. Lembra, a energia interna, quando eu falei lá no início, quando eu falei de temperatura e calor, a energia interna está relacionada com a agitação das moléculas. Um corpo, o gás, ele recebe calor, essas moléculas se agitam, eu aumento a energia interna. Mas se um gás ele sai de uma pressão, temperatura e volume e volta para a mesma temperatura, pressão e volume, então a energia interna desse gás não variou. Na verdade, ela variou, mas voltou para o mesmo estado. Então, o ΔU, a variação da energia interna, é igual a zero. Tá? Outra coisa, todo o calor foi utilizado para realizar trabalho. Então, o calor é igual ao trabalho. Isso também é importante. Tá aqui, ó. Olha o exemplo. Considere nessa primeira questão que um gás sofreu 4 transformações, ó, de A para B, de B para D, de D para C e de C para A. 4 transformações. Esta primeira transformação, a pressão é 30 em A e é 30 em B. É uma transformação isobárica. Esta, de A para B, ó, não varia a pressão. E esta, de D para C, ó, a pressão também é 10 e não está variando. Também é isobárica. De C para A, o volume não está variando. De B para D, o volume também não está variando. Isso caracteriza transformações isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica. Isovolumétrica. Certo? Então, tenho 2 isovolumétricas e 2 isobáricas. Uma amostra de gás ideal sofre o processo termodinâmico cíclico. Ao completar um ciclo, o trabalho em joules realizado pela força que o gás exerce nas paredes do recipiente é... Então, aqueci um gás, o gás se expandiu, depois retornou. Quanto é que vale esse trabalho? E aí eu disse que o trabalho, ele é esta área aqui, ó. Calcule esta área. Esta área é um retângulo. Então, tem aqui, ó, trabalho como sendo a área desse meu retângulo, que é base vezes altura, que vai ser isso aqui, ó, 0,1 menos 0,3, que dá 0,2, vezes de 10 para 30, que dá 20. 20 vezes 0,2, 4.
4 joules. Professor, esse 4 é um 4 positivo ou é um 4 negativo? Notem que ó, é um movimento horário, né? O maior é na expansão, que o trabalho é positivo. Então, esse trabalho é positivo. Tá bom? Aqui, ó, na 2, um gás sofre uma transformação ABCDA, conforme o diagrama. Sendo a temperatura em A 300 Kelvin, determine as temperaturas nos outros pontos. Então, o que acontece? Eu tenho esta temperatura aqui, tenho esta pressão, tenho este volume. De A para B, a pressão não varia. É isobárica, está variando quem? A temperatura e o volume. Então, do PVT por Votó, PVT por Votó, ó, a pressão é a mesma, então só fica VT e Votó. Eu vou botar aqui, vou escrever aqui embaixo. VT Votó. Aí eu substituo volume final 0,3. O que tem a bolinha é o inicial, tá, galera? Temperatura final, vou descobrir, que eu vou chamar ali de temperatura B. Volume inicial, 0,1. Temperatura inicial, 300. Faço o meu pelos extremos, bichão. 0,1, temperatura em B, é igual a 300 vezes 0,3. Então, tem aqui, ó, temperatura em B é igual a 90, que é isso vezes isso, dividido por 0,1. Eu tenho 900 Kelvin. Temperatura em B. Olha como é maior, né? Ó, 3 vezes maior. 900 Kelvin. Show? Aqui, ó, tem uma coisa bem bem lógica, tá? A pressão não está variando, só estou variando o volume e a temperatura. Se o volume aumenta, eu disse que quanto mais afastado o ponto tiver do eixo, dos eixos, maior a temperatura. Se o volume ele aumentou 3 vezes, então a temperatura, obviamente, também tem que aumentar 3 vezes, certo? Aí vamos para a temperatura em D. Deixa eu apagar aqui. Temperatura em D. De B para D, então aqui eu já sei que é 300 e aqui que é 900. De B para D, o volume não varia, isovolumétrica. Então, PVT por Votó. Tira o volume e fica PT potó. PT potó. Aí joga, ó, pressão inicial, pressão final. Porque eu estou indo para D. Então, final sobre temperatura em D, que eu quero descobrir, inicial sobre temperatura em B, que eu já sei, 900. Olha aí outra dica, né? Professor, essa conta é horrível de grande. Então, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar isso. Valeu. Se eu dividir este cara por este cara... Deixa eu fazer meio pelos extremos, para vocês não se perderem aqui, tá? Vou fazer aqui devagarinho. Vou botar 6 vezes 10 a quinta. Temperatura D. Bem devagar. 2 vezes 10 a quinta vezes 900. Temperatura em D, eu vou passar o 6 para lá dividindo, tá? Bem devagarinho. Só para vocês verem uma coisa aqui. Dividido por 6. Eu não multipliquei, por quê?
Porque eu posso simplificar aqui, ó. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 3. Eu poderia ter feito isso no início, professor? Poderia. Eu não sei que esses caras são divisíveis um pelo outro, então só fazia botar um 3 aqui ao invés desse número todo. Botava um aqui e o 3 aqui, dava certo também. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, 900 dividido por 3, que dá 300. Ah, professor, então a temperatura em D é igual à temperatura em A, né? É a mesma. Ou seja, isso aqui, ó, é uma curva isotérmica que passa aqui. 300 e 300. Beleza? Mesma coisa. Se a pressão diminuir, a temperatura, sem o volume diminuir, sem o volume variar, se a pressão diminuiu, a temperatura obrigatoriamente também vai diminuir. Se a pressão diminuiu 3, a temperatura diminuiu 3. Era 900, dividido por 3, 300. Agora vem para cá, a última, para você achar aqui, ó. Eu tenho o volume diminuindo e a pressão constante. Então, Viti Votó. Viti Votó. Volume final, agora está voltando. Esse é o volume final, 0,1. Temperatura final é a temperatura em C. Volume inicial, 0,3. Temperatura em... Desculpa. Temperatura em D que eu já tenho. Temperatura em D que é 300. Meio pelos extremos, vamos devagarinho. 0,3 vezes TC é igual a 300 vezes 0,1. Beleza? Passa o 0,3 para lá, eu tenho 30 dividido por 0,3. Se você multiplicar em cima e embaixo por 10, fica 300 dividido por 3, que dá 100. 100 Kelvin. Então, aqui é 100, ó. E aí, vamos para a lógica também, ó. O volume não diminuiu 3 vezes? Se o volume diminuiu, mas a pressão não mudou, se eu reduzir o volume, mas a pressão não mudou, se eu reduzir o volume e a pressão não mudou, é porque esse gás tem que estar obrigatoriamente diminuindo a sua temperatura, porque a pressão não está variando. Só um minutinho, galera. Isa, vem cá. Certo, galera? E aqui, ó, por fim, calcule o trabalho que o gás troca com o meio exterior ao percorrer o ciclo. Nesse ciclo, o gás realiza ou recebe trabalho. Se ele realiza, é trabalho positivo. Se ele recebe trabalho, é negativo. Ó, sentido horário, a parte de cima, né, que expande, é maior do que a de baixo, então esse trabalho é positivo. Só calcular aqui, ó, a área, né, ó, 4 vezes 10 à quinta. Então, tem aqui, ó, 4 vezes 10 à quinta vezes 0,2. Certo? Então, tenho 0,8 vezes 10 à quinta, que é a mesma coisa de 8 vezes 10 à quarta. Só isso. Aqui, ó, eu já tenho um triângulo. Determine as transformações. Eu tenho aqui um triângulo, ó.
De A para B, eu tenho aqui vamos com calma. De A para B, eu tenho uma transformação isobárica. Isso aqui está errado, esse 1 é aqui, ó. De B para C, eu tenho uma transformação isovolumétrica. De C para A gente tem que fazer as contas. Mas calculando a temperatura aqui e aqui, é provável que ela seja a mesma, né? Ó, vamos ver. Se eu pegar aqui, ó, pressão e volume é a mesma, porque eu tenho aqui, ó, pressão 4, volume 10, e aqui eu tenho pressão 1, volume 40, né? Isso vai me dar a mesma resposta. Então, a temperatura aqui é igual aqui, a temperatura. As temperaturas aqui e aqui são iguais. Então, isso aqui, ó, é isotérmica, tá? Calcula o trabalho. Trabalho, eu vou fazer a área desse triângulo. A área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, tem aqui, ó, base 30, altura 3, dividido por 2. 90 por 2, 45. A quantidade de calor correspondente ao ciclo. Trabalho é igual ao calor. Se o trabalho foi 45, o calor também é 45. Positivo, por quê? Porque, ó, é sentido horário, tá? Aqui, duas isobáricas, duas isovolumétricas. Calcule o trabalho, tá aqui dentro. Então, faço. Base vezes altura. 2 vezes 2, 4. 2 e 2. Quantidade de calor, 4 também. Delta U. Delta U é 0, porque a energia interna não varia. Ok, galera? Então, o que tínhamos para hoje é... Giovânia não botou o presente no chat, né? O que tínhamos para hoje era isso, eram as transformações gasosas. Na próxima semana não teremos aula. E retornamos na outra semana. O que acontece? Deixa eu só encerrar a gravação, tá certo? Para a gente poder conversar sobre o que nós precisamos fazer. Então, encerrando a gravação agora.